Meus queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus, Pai do meu Senhor para todos, muito prazer, eu sou o irmão Ded, sou congregante, membro da Igreja Ceará de Seta. No momento, atualmente, eu tenho cargo, a função de vice-pastor e venho aqui eu gravar este vídeo na intenção de que pessoas se identifiquem com a palavra do Senhor. Eu sei que existem muitas pessoas que pregam este evangelho, mas cada momento tem o seu momento. Porque Deus trabalha com o tempo através do tempo. Amém? Você já pode já se inscrever neste canal para que eu possa estar divulgando mais vídeos e que pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Amém? Eu quero vos deixar um versículo encontrado no livro de Romanos, capítulo 8, e o versículo 1, apenas um versículo, que diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Amém? No livro de Gênesis, começa falando da criação do homem e da mulher, no qual Deus criou o mundo, criou os céus, criou as baleias, o mar, tudo aquilo que se contém, Deus criou. E, por fim, criou o homem e disse: Adão, que a partir de agora tu habite neste ambiente chamado Jardim do Éden. Deus forma o homem e coloca nas mãos dele a autoridade de colocar nome de todo tipo de bicho que ali havia. Girafas, camelo, tudo. Mas Deus olhando e não conseguiu achar uma disjuntora para o homem. E Deus fez com que Adão caísse num sono profundo. E Adão, logo ali, tosquenejando e dormindo, a Bíblia diz que Deus tragou uma das suas costelas, aleluia, uma das suas costelas, e fez com que a carne sarasse novamente, e fez a mulher. E despertando Adão, ele disse: Adão, olha aqui, olha para ti o que eu fiz. Uma disjuntora. E a Bíblia diz que Adão ficou atônito, olhando e dizendo: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, porque do varão foi tomada e se chamava varoa. E Deus disse: olha, eu estabeleço tudo aqui está nas tuas mãos. Pode comer da fruta que você entender, menos daquela ali. Só que Adão, ele descuidou e Eva deu lugar para o inimigo. Ouviu a conversa. Porque às vezes, quando nós ouvimos coisas da parte de Satanás, ele pode até mudar o rumo da nossa história. Mas quando Satanás nos inverte contra nós, parte para cima de nós, e nós dizes, em nome de Jesus, que o Senhor te repreenda, ou fecha as portas na cara de Satanás, não dando ouvido, ele vai ter que fugir de vós. Porque a Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Jesus resistiu o diabo nas suas tentações e ele teve que fugir de vós. E Eva, comendo fruto, também fez com que seu esposo comesse e ali iniciou-se o pecado. É por isso que a Escritura fala que o pecado entrou por um homem e era necessário que por um homem também fosse libertado o povo do pecado. E assim no livro de Salmo, de número 14, versículo 2, a Bíblia diz que Deus olha do céu e não vê um justo sequer. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos. E seguindo o seu versículo adiante, a Bíblia diz que Deus olhava e não conseguia ver um justo que buscasse, que procurasse agradar ao Senhor. Todos estavam debaixo de uma nuvem de pecado. Todos estávamos escravizados.
todos estavam algemados por Satanás. Mas Jesus veio, despiu-se da sua glória, desceu sobre essa terra, nasceu de uma mulher chamada Maria, que estava desposada, noiva para casar. O Espírito Santo envolveu-a e ela concebeu do Espírito Santo. Jesus veio ao mundo, ele cresceu na graça, ele cresceu no conhecimento, pregou o Evangelho, morreu na cruz do Calvário, fez apóstolo, deu mandamento, deu estatuto. E após a sua morte, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a Bíblia diz que eles reunidos e Jesus dando mandamento e novamente Jesus falando, olha, fique em Jerusalém, não se oculte de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Aleluia! Lá do alto sejamos revestidos de poder. E a Bíblia diz que Jesus falando, ele foi elevado aos céus e uma nuvem o ocultou aos olhos humanos. E a Bíblia diz que todos ficaram atormentados, agoniados, angustiados, ansiosos com o que havia de fazer, porque o vosso mestre, mesmo ressuscitado, estava subindo para o céu. E a Bíblia diz que 2 varões se põem de pé e diz, varões Galileu, esse Jesus que vocês estão vendo subindo para o céu, ele voltará. Aí nasce mais uma promessa, irmão. Ele está subindo, sentou-se à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, mas já prometeu que ia voltar. Para que Jesus vai voltar, irmão? Para mim buscar, para te buscar, para buscar a igreja do Cordeiro. Qual é essa igreja, irmão? Irmãos, a igreja de Deus não é aquele templo construído por mão de homem. Ali é apenas um monumento patrimonial da terra. O homem construiu com as suas mãos para a adoração de Deus e Deus o consagrou, escolheu e santificou aquele lugar para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Amém? Então, irmãos, quando Jesus prometeu que ia buscar uma igreja, ele está falando de mim e de você. Nós somos a noiva do Cordeiro. Livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, e o versículo 16, diz, não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo e que o Espírito de Deus, que é santo, habita em vós? Versículo 17. Porém, todo aquele que destrói esse templo, Deus também destruirá. E eu tenho visto, não estou aqui para atacar religiões, eu estou aqui para pregar o Evangelho. Mas eu tenho visto muitas seitas que vai com essa doutrina. E só quem não lê a palavra do Senhor é que acompanha essas doutrinas que não convêm com essa palavra. Porque Jesus falou na sua palavra, por meio dos profetas, dizendo que o meu povo está sendo destruído porque não tem conhecimento. E no livro de João, no capítulo 8, versículo 32, me confirma isso. Porque Jesus falou na sua palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhecer a verdade, que é a palavra de Jesus, de Gênesis a Apocalipse, lendo minuciosamente, buscando referência, somando versículo por versículo, você vai entender que muitas das vezes nós andamos errado, porque esta palavra de Deus, ela é o nosso manual de vida, a qual às vezes nós estamos indo para um lugar errado, e nós vimos para a palavra, e ela diz, você está errado, você não está certo. E qual é o caminho que eu devo seguir, irmão? Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai conhecer a Deus senão pelo Jesus Cristo. Esta semana eu estava vendo um caso aí daquela
da Tami, ela sendo batizada, e eu fiquei curioso. Eu comecei a ver ali, assistir, né, no YouTube, aquele batismo. E ali no vídeo, no finalzinho do vídeo, quem estava narrando deu assim, abriu um leco e dizendo: olha, deixa a sua opinião. Eu não deixei, mas como eu estou pregando aqui agora, deu-se no meu coração, dar um exemplo. Porque eu me entristeci muito por causa de uma pergunta que foi feita na hora do batismo. Pergunta certa, mas será? A mulher que estava batizando a Tami, ela disse: Tami, você renuncia a Satanás? Ela disse: sim. Palavras bem colocadas. Mas existe a prática e existe a teoria. Porque muitas pessoas pregam que Deus é amor, e é verdade. Muitas pessoas pregam que Deus é longânimo, e é verdade. Muitas pessoas pregam que o amor de Jesus é infinito, e também é verdade. Só que Jesus, Deus, ele também é justiça, ele é fogo consumidor. O Deus do passado de Gênesis é o Deus de Gênesis Apocalipse. Ele não mudou. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo 1, que ele é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele não mudou. Ele é o primeiro e o último. Ou seja, Deus, ele não mudou. Muitas das vezes, o mundo ele tem distorcido a palavra do Senhor por causa de mérito humano. Mas nós não podemos nos calar diante disso, porque naquele grande dia vai ter muita detrimição. Detrimição é uma tristeza, no qual muitas pessoas acham que vão e não vão. E muitas pessoas acham que não vão e vão. Por quê? Porque a Bíblia diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Mas voltando lá para Tami. Jesus, um certo dia, uma mulher foi apanhada no ato de adultério. E ela estava prestes a ser apedrejada. E as pessoas perguntavam a Jesus: o que eu faço? O que tu dizes? Nós devemos apedrejar. Porque na lei de Moisés, as tais devem ser apedrejadas. E o Senhor falou assim: aquele dentre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele estava dizendo: eu, como pastor, eu não posso julgar o caso daquela moça, daquele casal, no caso que, falando, não é um casal, é uma conjunção de duas mulheres. Para Deus, Deus olha e não vê um casal, Deus olha e vê uma conjunção, uma juntura de duas mulheres, do qual impossível é de procriar, a menos que usa um homem ou uma inseminação. E Deus disse: quem não tem pecado, que joga a primeira pedra. Eu não posso atirar a pedra naquelas pessoas. Mas Deus, ele não veio para condenar, ele veio para salvar a mulher. Deus fala: mulher, eu não te condeno. Cadê os teus acusadores? Eu não te condeno. Mas tem uma palavra que rebate aquilo que a mulher falou. Porque ela perguntou: Tami, tu renuncia a Satanás? Sim. Ela renunciou a Satanás, mas não abandonou a prática do pecado. Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Jesus falou para aquele homem que estava a 38, lá na beira do tanque de Siloé. Após ele ser curado, Jesus encontra-se com ele no templo. E Jesus disse para ele: olha, não peques mais, para que não te aconteça coisas pior. Quando nós renunciamos a Satanás e nos entregamos para Deus, Deus não quer saber a forma que você está. Deus quer saber que você abandone o pecado. Deus quer que você abandone o pecado.
Ah, mas na igreja tem muitas pessoas que pecam. Pecado parcial. Permanência dentro de um pecado é outra história. Todo mundo peca no decorrer do dia, no decorrer da noite, porque nós somos seres humanos e não há perfeito, não há varão perfeito que não peque. Mas existe o pecado mortal, que aquela pessoa, ele peca, se arrepende, mas não deixa. O próprio Deus disse: olha, vais e não peque mais. Se a tua mente te condena, maior é Deus para te perdoar. Mas ele tem os seus estabelecimentos, os seus mandamentos e princípios. Deus diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado fiel. Mas abandona o pecado, porque Deus não deixa ninguém escarnecer. Deus não deixa. Então, nesta hora, se você que está ouvindo esse vídeo, você pratica algo permanente na sua vida, não brinque com a sua salvação. Eu sei que você tame, eu sei que você... eu não julgo, todos nós temos uma liberdade de escolher a nossa vida, temos sim, mas é que eu como pastor, dentro de você existe uma alma. Não importa com o corpo da pessoa, a pessoa pode fazer tatu, pode cortar tudo, o dedo, o pé, só que Jesus, ele almeja a tua alma, é dentro de você há uma alma. Eu não tenho sabedoria, eu sou analfabeto, mas tem pessoas que têm sabedoria, lê, estuda, é formado em tudo, teologia, vários tipos de escola, estudos mesmo avançado, e sabe que o homem é um ser tricótomo, no qual existe 3 em 1, é corpo, alma e espírito. Quando a gente morre, o espírito volta a Deus, o pó volta à terra, da onde foi tomado. E a alma? Você é quem vai escolher o destino da sua alma. Naquele grande dia, vai estabelecer-se um trono branco nos ares. E a Bíblia diz que todos, nações, raça, língua, povos, todos terão que se dobrar diante do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que esse mundo que nós vemos, ele vai se enrolar como se fosse um pergaminho, que nem um livro que a gente se enrola. Ele vai sumir da aparência do Todo-Poderoso. O mar vai ter que dar conta dos seus mortos, a terra, o ar. Aonde houver um morto, ele tem que dar conta para que seja julgado para salvação ou para condenação. Existem muitas pessoas que às vezes condenam as pessoas que escolhem um padrão de vida que vai contra a palavra de Deus. Nós não temos que condenar porque Deus não nos deu esse direito. Mas Deus nos deu o direito de pregar e falar a verdade, para que as pessoas não andem errado. Embora que as pessoas andem errado, mas sabendo que está errado. Não adianta. Se você é uma pessoa que mora com outra mulher, sendo mulher, uma conjunção de 2 homens, se você tiver uma morte rápida, rapidamente, um acidente fatal, morreu, você vai para o inferno. Porque não deu tempo de você clamar ao Senhor por misericórdia no momento. O ladrão da cruz, à direita, ele levou uma vida inteira de pecado, praticando algo que levaria ele para o inferno. Só que ele não morreu uma morte rapidamente, sem tempo para se arrepender. Deus deu um tempo para ele. Ele foi pregado, ele foi crucificado junto com Jesus. E ele olha para Jesus e pede a misericórdia. E Jesus disse: olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus, ele não faz exceção de pessoas, mas Jesus, ele almeja um coração sincero. Quer ir para o céu? Quer morar no céu?
seja crucificado junto com Jesus. Crucifique a si mesmo, as suas vontades, limita você mesmo. Eu não posso fazer isso porque há um céu que me espera. Não existe outro caminho senão ser Jesus. Após a morte, segue-se o juízo. Você vai ter que ressuscitar, ou para a condenação, ou para a vida eterna. Não existe pessoas que vão morrer e nunca mais ressuscite. Todos nós um dia vamos ter que ressuscitar. Uns para a condenação e outros para a vida eterna. Naquele grande dia, muitas pessoas vão olhar e vão dizer: eu tive a oportunidade, eu ouvi esta palavra. Mas a investida de Satanás foi maior do que eu, foi mais forte. Por que foi mais forte do que você? Porque você nunca deu lugar para Jesus. Quando Jesus fazer morada dentro do seu coração, vamos continuar pecando, porque somos falhos. Mas todas as vezes que nós caímos, levantamos, batemos a poeira e continuamos de pé. O próprio Jesus falou assim: olha, aquele homem que está em honra, que está em pé, vigia, para que não caia. Mas se porventura vier cair, levante-se, levante-se, continua, siga em frente, vai, porque eu sou contigo. Assim diz o Senhor para ti. Quantas pessoas que estão neste mundo achando que é e que não é, e quantas pessoas achando que não é e é. Mas de uma coisa é certa: se continuarmos na prática do pecado, de maneira alguma veremos a Deus. Isso serve até para mim que estou pregando esta palavra. Se não continuarmos no caminho do Senhor, de maneira alguma veremos a face do Cordeiro, a não ser para ser lançado nas trevas, atado pés e mãos. Meus irmãos, Jesus é bom, Deus é maravilhoso, só que Ele é fogo devorador. Hoje Ele é advogado. Hoje você tem um advogado fiel, que é Jesus. Todas as circunstâncias que você se achar contra Satanás, você pode invocar Jesus como seu advogado pessoal, que ele vai te defender. Mas chegará um dia em que ele não será mais teu advogado, ele será juiz. Tame, irmãos, companheiro, o meu coração está triste porque existem pessoas que não têm a coragem de falar realmente o que a palavra de Deus pede. Se você quer ver a Deus de verdade, abandona as práticas pecaminosas. Abandona as práticas pecaminosas. Amém? O Evangelho de Deus é renúncia. Renunciar ao pecado. Renunciar ao mundo. E muita gente, o mundo mesmo, pode apontar a igreja e dizer: ah, mas eles pecam. E é verdade, todos nós pecamos, só que a nossa diferença é que nós tentamos nos manter de pé e pregamos a verdade, e pela calada das madrugadas, nós temos aquele costume de dizer: Deus, perdoa, Senhor, sou tão falho. Davi se tornou um coração segundo o coração de Deus. Por quê? Davi era homem sanguinário, Davi pecou, Davi cometeu adultério, assassinato, mas Davi reconheceu o seu erro e foi para o pó clamar ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus não é brincadeira. O Espírito Santo de Deus não habita em templos imundos. Não adianta. Não adianta, isso é fato. Não adianta você querer dizer que o Espírito
Espírito de Deus habita em tempos imundos, não habita. Muitas das vezes Deus usa um maconheiro, um cachaceiro, Deus usa uma prostituta, uma lésbica, Deus usou uma jumenta para falar com o profeta. Deus usa, por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Mas habitar não tem como, porque Ele é sensível. O Espírito Santo, Ele é limpo, é puro. Não tem como. Então não adianta nós queremos fazer vista grossa e vender os nossos valores como cristão. Eu sei que as perseguições no mundo estão se aumentando. A iniquidade está se aumentando. A prostituição está se aumentando. O amor está esfriando, mas isso é bíblico. Livro de Mateus 24, estudam que o amor de muito irá se esfriar, e iam entregar-se uns aos outros para ser atormentados, e matava-os sobre as praças, e entregava-os para ser atormentado, açoitado em praça pública. E existe país que isso já está acontecendo. E o nosso Brasil vai chegar momentos que todo lugar hoje tem uma igreja. Escute isso, irmãos. Todo lugar hoje tem uma igreja, todo lugar tem um pastor pregando, todo lugar tem um irmãozinho do círculo de oração orando por alguém, intercedendo, mas vai chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque a perseguição está chegando no mundo. O anticristo está preparando o seu terreno para reinar sobre essa terra. Não há mais tempo de brincar de ser crente. É tempo de sermos crente para ir morar no céu. Amém? Que esta palavra ela possa edificar a sua vida. Não pegue isso como uma alfinetada. Não pegue isso como uma indireta. Eu estou pregando o que Deus nos deixou para nos guiar. E eu só dirigi essa palavra a esta moça porque eu ouvi o vídeo e estava lá. Deixe o seu comentário, porque senão eu não tinha entrado nesse assunto. E a Bíblia diz no livro de Jeremias: pregue a minha palavra. Senhor, mas se eu pregar e ele não se converter, Senhor, não pregue a minha palavra. Se não se converter, o teu sangue, o sangue dele, vai estar limpo das tuas mãos. Portanto, a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E existem sacrifícios que Deus não recebe. Porque Deus diz que Ele prefere que eu obedeça. Prefere que eu obedeça. Deus nunca criou 3 ou 4 sexos. Deus criou 2. Deus criou macho e fêmea. Deus criou fêmea e macho. Se você botar 2 boi em um lugar, nunca vai passar de 2 boi. Mas se você botar uma vaca e um boi, pouco tempo você vai ter um boi, uma vaca e um bezerro. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.